Bom dia, querida comunidade do Aquém e comunidade do Além. Sedes cordialmente bem-vindo a este serviço divino a favor dos falecidos. O nosso apóstolo de distrito adjunto já se encontra entre nós e dentro em breve o nosso serviço divino terá o seu início. Temos como cântico de introdução número 266. A todos que nos acompanham, desejamos uma ótima recepção da palavra e um serviço divino abençoado. Obrigado. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Todo-Poderoso e Eterno Deus, amado e bom Pai Celestial, é com um coração cheio de louvor e gratidão que nos reunimos nesta manhã diante de Ti. Hoje é um dia muito especial. Não só está destinado pelas almas que nos antecederam a noutra margem do além, mas sim também para nós, os vivos. Por isso nós estamos agradecidos por nos ter oferecido este momento abençoado, mesmo que nos encontramos distanciados, Pai, mas sim em espírito sentimos que Tu estás conosco também nestas horas. Tu és o Todo-Poderoso, o Pai de amor e de misericórdia. O Seu poder ultrapassa todas as coisas e o Seu amor, amado Pai, ultrapassa tudo e todos. Por isso nós Te queremos agradecer esta manhã pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Sua misericórdia. E também
Te queremos agradecer, Pai, pela filiação divina, por termos pertencidos à Tua santa obra e à obra de redenção em que Jesus Cristo nos foi preparar o lugar por onde nós aguardamos estarmos com Ele para todo sempre e eternamente. Bondoso Pai, intercedemos nesta manhã para todos aqueles que trouxeram também todas as suas necessidades e todas as preocupações. Muitos dos teus filhos estão reunidos nas suas casas com várias situações e preocupações. E também, tu sabes, no círculo deles, alguns estão doentes e alguns estão fracos na fé. Outros choram porque tiveram de entregar um ou outro familiar para outra margem do além. Pai Celestial, nós pedimos a tua ajuda e nós pedimos o teu auxílio para que cada um se sinta que tu estás sempre próximo de todos para ajudar. Bondoso Pai, oramos para os que nós conhecemos, também oramos para aqueles que nem sequer nós conhecemos. Entre eles são muitas almas que já partiram para outra margem do além e que vivem no mundo do frio, de nudez e de medo. E Pai Celestial, através das nossas orações, tu pode aceitar, porque só tu decide sobre todas as almas na eternidade, para que também possam ter e encontrado a porta da eternidade aberta e aguardar nas fileiras dos santos, onde eles aguardam a primeira ressurreição. Trouxemos também conosco as nossas preocupações, mas antes, amado Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, por tudo aquilo que tu nos dá na nossa vida cotidiana. Tu tens acompanhado os nossos passos, passo a passo. Tu nos tens olhado sobre todas as nossas situações. Por isso, Pai, nós te agradecemos por aquilo que nós podemos ver e por aquilo que nem sequer nós podemos ver e nos apercebemos, mas sim, bondoso Pai, tu fizeste para nós. Olha para a tua obra agora neste país, por todas as comunidades. Agradecemos que ainda algumas províncias já podem ter serviços divinos presenciais. Abençoa todos os apóstolos, até aos diáconos. Abençoa também, Pai, todas as comunidades. Liga-nos nesta manhã, de coração com o nosso apóstolo de distrito e o apóstolo maior. E circunda-nos com o serviço de teus anjos. Dá-nos a tua palavra e faz-nos aproximar com as almas na eternidade. Aceita-nos e nos atende por vontade de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, lemos uma palavra que está escrita na carta de Atos dos Apóstolos, que o nosso apóstolo maior enviou para o serviço divino pelos falecidos. Está escrita na carta de Atos, capítulo 4, e o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Até aqui pode sentar, ali em casa também. E o coro pode nos dar um estrofe.
Queridos irmãos, queridas irmãs, caros ministros ordenados, amada comunidade, o coro acabou de entoar um cântico que vai de acordo com este serviço divino que nós podemos celebrar hoje. Como sabeis, nós cristãos novos apostólicos temos 3 serviços divinos pelos falecidos durante o ano, que é feito trimestralmente nas primeiras semanas do mês e os primeiros domingos, onde nós servimos também para as almas que partiram no mundo do além. E este serviço divino é algo que nos particulariza como novos apostólicos, porque já não se encontra mais noutra margem fora, mas sim todos os novos apostólicos sabem que esta é uma particularidade da Igreja Nova Apostólica. E o coro pode entoar este cântico: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E no fim diz: porque o meu jugo é suave e leve é a minha cruz. Amados irmãos e irmãs, quando eu olhei para e ouvia esta música, eu pensei para todos que neste preciso momento estamos reunidos lá em casa. E nós podemos receber esta mensagem de Jesus que nos chama: vinde a mim todos os que estáis cansados. Querido irmão, querida irmã, lá em casa, eu sei durante esta semana quantas orações que tu e eu dirigimos perante a comunidade, perante o nosso Deus, a fim de poder ter a graça de decidir e libertar aquelas almas que nos antecederam na eternidade. E ali nós podemos pensar, amados irmãos e irmãs, que não estamos sós lá em casa, não estamos sozinhos com pai, mãe e filhos. Deve saber, lá ao teu redor, em casa, existe um grande círculo dos irmãos e irmãs do mundo do além, que estão rodeados contigo, que estão a orar contigo. Existem muitos que estão lá a cantar contigo e o mesmo também a ouvir a mesma palavra contigo. E pode vir uma pergunta: mas, amado apóstolo Cito Adjunto, eu não vejo ninguém aqui ao meu lado, não vejo ninguém aqui a orar comigo. Queridos irmãos e irmãs, claro que nós não podemos os ver, eles estão ao nosso redor, eles nos ouvem, eles conseguem nos ver, mas nós hoje não podemos conseguir vê-lo, não conseguimos ouvi-los, não conseguimos entendê-los. Mas nós sentimos, amado Pai Celestial, Ele ama, Ele consegue ver a todos, consegue ver esta dimensão desta grande igreja reunida diante do seu trono. Queridos irmãos e irmãs, lembra-te daquele nosso pastor, daquele nosso apóstolo, daquela nossa irmã, daquele nosso irmão, que era um grande orador. Que grande alegria que nós podemos ver que neste mundo invisível, estes irmãos reúnem conosco num serviço divino como este, e eles estão orando conosco. Aquelas suas orações fervorosas, aquela fé forte que eles tinham, e eles estão reunidos conosco, que nós não conseguimos o ver, mas eles estão a orar conosco, eles estão a suportar a mesma cruz, e eles aguardando assim a revinda de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esta é a grande particularidade que nós temos como cristãos novos apostólicos. E lendo este versículo da Carta dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos e minhas irmãs,
recordo-me muito rapidamente a ver o Senhor Jesus naquele grande discurso que ele fez perante os seus apóstolos outrora. O Senhor dirigiu um discurso perante os seus discípulos, e os discípulos, eles acharam que o discurso era muito mais duro, e eles ficaram a murmurar, eles murmuravam uns contra outros e diziam: duro este discurso. E eles perguntavam-se entre eles: quem pode ouvir este discurso? Amados irmãos e irmãs, e Jesus notou que no círculo dos discípulos eles estavam a murmurar e eles estavam indignados, eles estavam a se afastar junto dele. E se nós lemos na carta de João, no seu capítulo 6, versículo 66, podemos encontrar, lá está escrito: muitos separaram-se de Jesus, eles o abandonaram e eles já não andaram com o Senhor, já não andavam com ele. E Jesus, olhando para os que tinham restados, eram só 12, e ele olhou para esses 12 discípulos e disse: vós também quereis se retirar de mim? Pedro, ele pode confirmar o que nós lemos hoje na carta dos apóstolos, porque em nenhum há salvação, em nenhum homem aqui na terra ou no céu, embaixo do sol, pode dar a salvação aos homens. E Pedro, ele testemunhou estas palavras, amados irmãos e irmãs, ele testemunhou essas palavras perante o Senhor Jesus. Ele olhou para o Senhor e ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida, tu és filho de Deus vivo. Ele confirmou, ele reconheceu: não há ninguém aqui na terra, a não ser o meu Pai que está no céu, a não ser o Filho que ele enviou aqui na terra. E Pedro pode confirmar estas palavras, queridos irmãos e irmãs, perante o Senhor. E assim os 12 seguiram a Jesus e outros também abandonaram a Jesus. O que aconteceu no tempo passado também pode acontecer no nosso tempo. Tal como eu já dizia no início do serviço divino, como vós sabeis, amados irmãos e irmãs, relativamente ao serviço divino pelos falecidos, neste nosso tempo, muitas pessoas também se indignaram, muitas pessoas também eles se perguntam: esta é uma particularidade apenas para a Igreja Nova Apostólica? Isto é apenas para a fé nova apostólica? Mas certas igrejas ou certas religiões, eles acham isto um grande problema, porque eles não podem compreender o que isso significa, qual é o motivo ter um serviço divino pelos falecidos. Mas nós cremos, nós temos fé. É a nossa particularidade, nós cremos que as almas que partiram noutra margem do além, eles têm o lugar também, essas almas subsistem. Porque o homem, depois da sua morte, a alma e o espírito saem e vai para outro mundo. E o corpo desaparece. Mas a alma, ou seja, a personalidade do homem, subsiste, permanece. E esta é a maneira em que nós encaramos. E o nosso evangelho, queridos irmãos e irmãs, o nosso evangelho como novo apostólico vai de acordo o evangelho, de acordo a Bíblia, de acordo está escrito na Bíblia. E nós sabemos também hoje, Jesus é a única fonte da salvação para o homem.
Amados irmãos e irmãs, desde o primeiro Pentecostes, os apóstolos, eles pregaram sobre o Evangelho de Jesus. Os apóstolos testemunharam Jesus. Até hoje, os apóstolos atuais, eles testemunham de Jesus. Eles não testemunham deles próprios. Por isso o apóstolo Paulo disse outrora: não que tenhamos o domínio sobre vós, mas como participantes para a vossa alegria. Os apóstolos não são responsáveis, não são donos da igreja, mas Jesus Cristo está acima da sua igreja. Jesus Cristo rege sobre a sua igreja e Jesus Cristo dirige a sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, por isso hoje, desde Pentecostes, o Espírito Santo atuou nos apóstolos e também o Evangelho do Senhor testemunha de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única fonte da salvação. O mesmo Pedro que eu citei aqui, ele pode testemunhar Jesus Cristo como a fonte da salvação para os seres humanos. Nós podemos recuar um pouco e olhar sobre os judeus. Os judeus eram homens civilizados. Os judeus foram homens educados e também até que eles oravam também a Deus, eles conheciam a Deus, eles tinham muito conhecimento sobre Deus. Mas quando eles ouviram que Jesus era o Filho de Deus, eles indignaram-se, eles não acreditaram, não aceitaram que um Salvador pudesse nascer dentro de uma família pobre, aquele carpinteiro José e Maria, onde poderia nascer o Salvador. Mas Pedro, como ele sabia que Jesus Cristo é a única fonte da salvação, Pedro pode pregar aos judeus, ele pode informar aos judeus, não a única pessoa que pode dar a salvação. E declarou perante os judeus: a fé em Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Não existe mais nada. A fé é o caminho para a salvação. Queridos irmãos e irmãs, e Pedro, ele ensinou a todos os irmãos e irmãs naquele tempo, através da revelação do Espírito Santo, através daquilo que Jesus Cristo prometeu aos seus apóstolos: eu vos enviarei o Espírito Santo, e quando vier esse Espírito Santo, fará-vos lembrar de tudo quanto nós falamos convosco, e de tudo quanto há de vir. Então Pedro, nesta altura em que muitos não queriam reconhecer a palavra de Jesus Cristo, Pedro pode lembrar daquilo que Jesus disse neles. Foi uma das palavras que tu e eu conhecemos bem, a qual Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a vida e eu sou a verdade. Ninguém vai ao meu Pai se antes não passa por mim. Queridos irmãos e irmãs, ninguém vai para o Pai antes sem passar por Jesus Cristo. E Pedro pode lembrar desta palavra através da promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo que vou vos enviar irá vos lembrar de tudo que nós falamos. E ele lembrou que o Senhor disse isto na outrora, e ele dirigiu esta palavra perante as comunidades. Queridos irmãos e irmãs, e assim podemos entender também no nosso tempo, que o mesmo que foi no tempo passado é o mesmo que nós podemos viver hoje. Os apóstolos atuais divulgam o Evangelho de Jesus. Os apóstolos atuais, eles deixam-se guiar pela força do Espírito Santo, e os apóstolos atuais, eles estão a continuar para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo
tal como o Senhor deixou no círculo dele. Queridos irmãos e irmãs, por isso o mesmo Espírito Santo opera também hoje, tal como operou no tempo passado. Jesus Cristo, única fonte para a nossa salvação. E como é que é a situação no além? Amados irmãos e irmãs, como é a salvação para essas almas no além? Tanto para os vivos, tanto para os mortos. O homem está livre de poder decidir se ele quer seguir a Jesus ou não quer. Tudo depende do homem decidir. Tanto para nós, os vivos, como também para os que já são mortos. Então, eles precisam de decidir se eles estão a favor da decisão perante o Senhor Jesus. Eles querem crer em Jesus, querem aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ali, todos aqueles que aceitam, eles conseguem encontrar a salvação, tanto os vivos, também como os mortos. E Jesus foi claro naquela altura, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Hoje talvez podemos interpretar mal esta palavra e nós podemos pensar, então, na casa do Pai existem muitas moradas, e talvez podemos pensar, então, Deus faz Ele agrupa qualquer coisa lá no além, que nós podemos imaginar, talvez lá no além, naquela prisão ou naquela casa do Pai, então os feiticeiros estão com os feiticeiros. Talvez os assassinos também estão com os assassinos. E os malfeitores também estão com os malfeitores. Não é nada disto, amados irmãos e irmãs, que acontece ali no mundo do além. Deus não caracteriza o homem. Deus deixa o homem decidir por si. Deus olha para o homem e ele vê a única pessoa. Deus olha para todos os homens, tanto no mundo do aquém como no mundo do além. Ele caracteriza estes homens como uma única pessoa. E por isso, na casa do meu Pai há muitas moradas. E não se trata que Deus agrupa pessoas lá segundo os atos deles que eles fizeram aqui da terra. Mas Deus, Ele espera para todos aqueles que tiveram a culpabilidade, para todos aqueles que tiveram os seus problemas, que eles acreditem em Jesus Cristo, que é o seu Filho, que eles aceitam no seu Filho. E, amados irmãos e irmãs, como eles podem aceitar no outro mundo do além, como também nós podemos aceitar neste mundo, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, eles devem receber os sacramentos que Jesus estabeleceu na sua casa. Esta é uma condição para estar com Jesus Cristo em comunhão. Crer em Jesus Cristo, crer e aceitar que Ele é o Filho de Deus vivo, e também aceitar os sacramentos que Ele estabeleceu na sua casa. E, amados irmãos e irmãs, se todos aqueles que aceitam isto, no juízo final, eles reinarão com o Senhor Jesus no seu reino celestial. E aqueles que o rejeitaram, tanto nos vivos como nos mortos, eles serão definitivamente separados de Deus, e eles não estarão com Ele durante toda a glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, em nenhum outro há salvação a não ser a Jesus Cristo. E nós que acreditamos, Senhor, sejamos
também misericordioso, como Jesus foi misericordioso para este serviço divino, e tenhamos a ansiedade de aguardarmos o Senhor até o dia do seu regresso, para que lá onde Ele esteja também podemos estar. Amém. Só, queridos irmãos, queridas irmãs, eu convido aqui um dos apóstolos que estão conosco, é o apóstolo Pembele, o qual trabalha nas províncias de Cabinda, Kwanza Norte e Kwanza Sul, para vir nos servir. Por favor, a orquestra de preparar o caminho. Queridos irmãos, minhas irmãs e caros convidados, hoje nós vivemos grandes manifestações do nosso Pai Celestial, como foi outrora também na montanha de transfiguração. Hoje, através deste grandioso serviço divino, sentimos a presença de Deus o Pai, através do nosso apóstolo de discípulo adjunto. Queridos, nós ouvimos que nenhum há, mesmo no céu ou aqui na terra, que pode nos salvar. Quando o João Batista, ele estava no momento difícil da sua vida, ele depois mandou os seus discípulos, vão ainda perguntar se ele é mesmo o Messias ou vamos esperar o outro. E o Cristo disse, vão falar nele que os mortos estão a ressuscitar-se e os paralíticos estão a andar, os surdos estão a ouvir e os cegos também estão a ver. Significa dizer que não há outro senão somente o próprio Jesus Cristo. Porque o próprio João Batista, ele ouviu aquela voz que dizia, quando ele batizou, foi ele que batizou Jesus Cristo, mas depois, no tempo difícil, esqueceu. Ele ouviu aquela voz que dizia que este aqui é o meu filho querido, que me comprazo, escutai-o. O João Batista ouviu, mas no tempo difícil,
começou a perguntar se vamos esperar o outro, ou vamos, esse é o Cristo, ou vamos esperar o outro. Meus amados e minhas amadas irmãs, isso também pode acontecer. Que no momento que estamos a viver a calamidade, a dificuldade, a miséria, pode surgir também essas dificuldades, como também os discípulos de Emaús. Eles recuaram, mas o Paulo disse aos hebreus que nós não somos aqueles que recuam, mas nós somos aqueles que perseveram para a conservação da fé. A fé em Cristo, o nosso Salvador, e o único também. E aqui o apóstolo de Distrito Adjunto referiu sobre a vida depois da morte. Os escribas, eles acharam o lugar melhor para viver é aqui no mundo. É por isso que não aceitavam nem tampouco a ressurreição dos mortos. É por isso que Jesus Cristo manifestou, ressuscitou os mortos, para lhes fazer sentir que Ele tem o poder sobre a morte. Na casa do Jairo, o Jesus Cristo entrou e encontrou aquela menina de 12 anos morto. O Cristo entrou naquela casa, fez sair todo mundo. Ele disse, Talita, Talita, cumi. Isso significa dizer, menina, menina, levanta-te. A menina levantou, porque é o único Jesus Cristo. Meus amados e minhas amadas irmãs, quando nós temos fé em Cristo, Ele próprio disse outrora, se vocês tiverem a fé como a planta de mostarda, hão de tirar uma montanha de um sítio a outro. Ele disse assim. E Ele disse na mulher samaritana, quando Ele disse que os nossos antepassados oravam nas montanhas, no Siquém, como é que vocês dizem que agora é mesmo no templo? E o Cristo disse que vós estão a orar o Deus que não conheceis, mas é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e espírito. Meus amados e minhas amadas irmãs, nós adoramos em espírito, adorarmos com a força, e as nossas orações terão efeito, não somente para os vivos, também para os mortos. É por isso que o Paulo, ele disse que é por isso que ele morreu, para ser o rei dos vivos e dos mortos. O Jesus Cristo, ele é o rei dos vivos e dos mortos. Nele há salvação para todos. Mas é preciso que nós tenhamos a fé, a esperança. E assim, meus amados, nós seremos os bem-aventurados, como ele disse, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles o poder da segunda morte não prevalecerão. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele no 1000 anos de paz. 1000 anos de paz, onde não haverá coronavírus. Amém. Só, queridos irmãos e irmãs, agradecemos o nosso apóstolo pelo que foi revelado através do Espírito Santo. Na verdade, a salvação do homem no além depende de Deus. Nós não podemos fazer nada. O que nós sabemos, oramos e nós colocamos tudo na disposição do nosso Pai Celestial. E o homem, ele deve decidir também no mundo do além, se ele quer aceitar Jesus Cristo, se ele quer seguir o Senhor Jesus e também receber os sacramentos. E essas são as condições para que alguém pode encontrar a graça e salvação na pátria celestial. Amados irmãos e irmãs, queremos nos preparar também para a Santa Ceia. Aliás, queremos nos preparar para o perdão dos nossos pecados. Ainda não podemos celebrar a Santa Ceia, mas podemos nos alegrar que outras províncias a maioria das províncias já celebram a Santa Ceia no serviço divino presencial.
Aceitemos aqui, com os poucos que nós estamos, os apóstolos e também o grupo técnico e a orquestra, e vós que estão em casa, eu espero que nós podemos aceitar de nos perdoarmos uns aos outros, perdoarmos ao nosso próximo, e assim também que nós sejamos perdoados pelo Senhor e podemos ter aquela comunhão fraterna com o nosso Pai Celestial. Para o efeito, eu convido-vos que lá em casa podemos entoar o hino penitencial. Será hoje o cântico número 143. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora anuncio-vos a feliz mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, são-vos perdoados os vossos pecados. A paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Caro e fiel Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor e de misericórdia, agradecemos-te pela palavra do Espírito e agradecemos-te pelo Evangelho do seu Filho Jesus, o qual também escreveste esta manhã dentro dos nossos corações. Cremos que o Senhor é o único para a nossa salvação. Cremos que, através dos seus sacramentos que estabeleceu na sua casa, são meios para a nossa salvação, uma vez que nós cremos nele. Nós cremos que quando tu nos perdoas os nossos pecados, estão apagados, porque lá existe o seu poder e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que o fez para nós. Mas, Pai, dá-nos a possibilidade de vencermos o pecado, de lutarmos contra o pecado e podermos fazer ainda muito bem e fazermos o que é bom para a tua obra e também para a preparação da nossa alma na revinda do Senhor. Pai Celestial, deixa que a paz do ressuscitado permaneça conosco e nos acompanha até quando tocar a primeira trombeta
por graça podemos estar juntamente contigo no salão das bodas. Dá-nos mais do que nós pedimos e ouve-nos por vontade de teu querido amado Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como foi dito antes do serviço divino e antes da absolvição dos nossos pecados, continuamos em cerca sanitária aqui em Luanda e não podemos ainda festejar a Santa Ceia. Mas, para este serviço divino, nós temos uma oração especial que nós queremos dirigir-nos também para as almas no além. Hoje, pelo mandato de Jesus Cristo, hoje, pela missão que os apóstolos receberam através do Senhor Jesus Cristo, muitos serão batizados. E às vezes também vem a pergunta, por que se batiza os vivos perante os mortos? Mas já foi escrito através dos apóstolos, já no tempo passado, muitos foram batizados vivos pelos mortos. O nosso apóstolo maior e o apóstolo de distrito, eles vão celebrar a Santa Ceia para os falecidos e eles irão também batizar as almas para o santo acto de batismo e também o dom do Espírito Santo. Por isso ligamos-nos com ele no altar onde ele serve o nosso apóstolo de distrito, e que nosso Pai Celestial pode abrir as portas e muitos encontram graça e salvação através dos sacramentos que Jesus Cristo estabeleceu na sua casa. E para isto, queridos irmãos e irmãs lá em casa, peço-vos de se levantar e nós podemos entoar o cântico de circunstância. Oremos. Grande Deus e bondoso Pai, ao serviço dos teus anjos, entregamos agora as almas preparadas na eternidade para que possam ser levadas ao altar do apóstolo de distrito
e o apóstolo maior, assim como os apóstolos a eles encarregados para realizar estes sacramentos neste serviço divino. Possibilita-lhes que recebem lá os dons da tua graça existentes na Igreja de Cristo, consoante a sua preparação, e possibilita que este acontecimento se torne numa grande festa de alegria na terra e nos céus. Prepara a estas almas e a nós para o breve regresso do teu Filho Jesus, para que possamos ficar eternamente unidos e possamos ver a tua glória. Bondoso Pai, esperamos que assim tu pode manifestar a tua graça tanto no mundo do aquém como no mundo do além. É assim que te pedimos hoje, amado Pai, atende-nos pela vontade de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queremos agradecer. Fiel Deus e bondoso Pai Celestial, é com um coração cheio de gratidão que nos curvamos mais uma vez diante de Ti ao fim deste serviço divino. Nós sentimos o qual és tão bom, és tão misericordioso e também és tão um Pai de graça e de misericórdia. Nós sentimos o que Tu nos pode oferecer esta manhã na ligação com todos os nossos irmãos e irmãs que nos antecederam no mundo do além. Hoje, Pai, a Sua personalidade subsiste ainda nos nossos corações. Nós continuamos a chorar, nós continuamos a pensar por eles, nós queremos imitar a Sua fé, nós olhamos para os bons momentos que vivemos com eles, também pelo bem que eles fizeram para nós. Bondoso Pai, não é tão fácil nós podemos esquecer isto, mas não choramos pela tristeza, nós temos uma grande emoção para o grande reencontro que nós teremos com o Senhor Jesus. Tu limparás nossas lágrimas, Tu nos darás Sua glória para toda a eternidade e o nosso sofrimento jamais voltará. E esta é a grande e uma pré-alegria que nós temos para este reencontro com nosso Senhor. Agradecemos-te por tudo que nos oferecestes, agradecemos pela Tua graça, agradecemos pela comunhão com os irmãos que estão distanciados.
E pedimos-te, Pai, agora permita também aqui em Luanda, em Cachito, podermos ter serviços divinos presenciais. Ansiamos celebrarmos a Santa Ceia e ansiamos a comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Pai, por favor, muda as situações desta grande pandemia para que nós tenhamos a Tua graça de voltar cada vez mais um passo na nossa vida normal. Agora, Pai, Teus filhos lá distante e aqui perto também prepararam suas oferendas, abençoa as oferendas e as mãos que deram, deixa tudo servir para a Tua obra, porque é a Ti que eles ofereceram e não a qualquer pessoa deste mundo. Torna, se possível, nos dar mais um dia abençoado como este e ouve-nos por vontade de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, aqui como lá em casa. Por favor, pode sentar e pode nos dar o último cântico final.
Muito obrigado, queridos jovens, pelo este grande cântico de agradecimento. No fim, queremos dar gratidão a Deus e que Deus também vos proteja. Desejo bom regresso para casa e até a próxima. Também em casa, até a próxima, queridos irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus. Adeus.